Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Graças a Deus, são 19 horas e 35 minutos. 19 horas e 35 minutos, está entrando no ar aí para a glória do nome do Senhor Jesus. Mais uma vez o programa Emoções à Luz da Bíblia. Sim, para você que está ligadinho conosco, nosso encontro aí de todas as segundas-feiras, a partir das 19h30 até as 21 horas. Não é? Nós temos o nosso encontro marcado aí nesta programação, com louvores ao vivo, com uma palavra de Deus, também com os brindes, como de costume, né? Para você que participa conosco aí. Então vamos lá, vamos participar, vai ser uma bênção a programação hoje, e que o Senhor Jesus possa estar abençoando a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta programação. Glória a Deus, cumprimento os nossos queridos ouvintes, nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa live semanal. Desejo a cada um dos participantes uma semana bem abençoada, em nome de Jesus. Hoje vamos meditar na palavra de Deus, vamos ter o sorteio dos brindes, como o pastor colocou. Hoje a nossa irmã Juraci doou uma cuia para a gente sortear aqui. Nós temos também uma gola de lã para os friozinhos que vão vir. Então os irmãos que quiserem participar da live, bota o nomezinho, curte, compartilha a live para que mais pessoas possam assistir juntamente conosco. E no finalzinho do programa a gente faz o sorteio. Certo, irmãos? É isso aí, louvado seja o nome do Senhor. Você já sabe como participar, né? Sabe também
que para levar o brinde tem que estar online no momento do sorteio, né? E que o Senhor possa então estar abençoando aí a tua vida, tá certo, meus irmãos? Vamos de louvor aí com os nossos irmãos então nessa noite, no nome de Jesus. Eu consigo ver seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas chorando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Tudo que Deus deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Glória a Deus, aí tá essa bela canção aí, né, que o Senhor possa estar abençoando aí a tua vida nessa noite da segunda-feira, tá certo, minha gente? Chegou aí o evangelista Petrúquio, mais atrasada aqui, mas chegou, o importante é chegar.
Aleluia. Te apresenta aí, vivente. Eu quero me apresentar primeiramente, né, com boa noite, paz do Senhor, para minha mãe. Ô, Glória! Que a minha mãe viu que começou a live e eu não apareci na live, já mandaram uma mensagem. O que tu tem aí, Julião? O que tu tem aí? Pedro? Tu tá bem, não tá bem? Não, eu tô bom, tô bem, graças a Deus. E meu atraso hoje foi que eu quis adiantar minha janta. Não, E aí tava bom, sabe? Tava bom, né? Um feijão, assim. Ih, já comeu daí? E arroz. E eu repeti. Já tá jantado, E daí então. na hora eu me equivoquei, passei no tempo, tava muito bom, muito gostoso, né? Muito bom. Então quer dizer que o meu atraso, hoje assim. vai estar devagar, já O comeu. meu atraso foi. Tá com a barriguinha cheia. O meu hoje atraso tá. Todo mundo entende, né? É uma boa justificativa. Uma boa comida, aí eu tive que me servir de novo. Amendoim pra dar pra ele aí, porque hoje vai. Aqui, E ó. a segunda vez foi eu me servindo, né? Aí, Meu Deus. enchi A o prato. sobremesa tá aí, ó. Enchi o prato, mas estava muito bom. Mas que Deus abençoe, né? Graças a Deus que a segunda-feira para nós é marcada por Deus primeiramente, mas nós adoramos estar aqui, nós gostamos de estar aqui. Eu creio que Deus se agrada também, não só de nós estarmos aqui, né? Mas a cada ouvinte, né? Cada irmão, né? Essa grande família Shofar, essa grande família dessa live, uma família muito poderosa, cada vez se agiganta mais ainda. Deus abençoe. É isso daí. Então vamos de louvor. Tem 2 louvores aí. Um pra Jusce, né? E um pra Tia Jana, então. Capricha aí, Gustavo. Me disseram que há mais gente crendo menos, que a ciência não precisa de religião. Não discuto qual das duas é melhor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre. Aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Me disseram que a verdade é relativa e que a fé também não precisa de religião. Não discuto com meu interlocutor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre. Aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Me disseram que Jesus já é passado, que cedeu seu lugar para outro pregador. Não discuto sobre um novo libertador. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre. Aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe
uma luz que não tem fim. Glória a Deus, é isso aí, meus amigos, 19 horas e 50 minutos, 19 horas e 50 minutos, esse é o programa Emoções à Luz da Bíblia, para você que tá ligadinho conosco aí no nosso encontro semanal aí da segunda-feira. Eu vou lançar a minha rede ao mar, muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, muitas vidas alcançar. Eu quero alma, de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber que levariam para casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Glória a Deus, é isso aí, são 8 horas com 2 minutos,
8:02, esse é o programa Emoções à Luz da Bíblia. Para você que tá ligadinho conosco aí, hoje é segunda-feira, né? E nós estamos aí louvando o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa programação que o Senhor nos permite aqui estarmos. Bom, irmãos, vamos ler a palavra de Deus essa noite. Nosso tema da noite está lá no Salmo 84. Hoje nós vamos falar sobre saudades, saudades de Deus. Diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para os seus filhotes, próximos dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que noutro lugar 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia. Maravilhoso esse salmo. Vamos ouvir o louvor ou vamos meditar? Tu que é o chefe. Tu que manda, tu que leu, aí tu já quer sair dando no meio, depois podemos ouvir o louvor. Que diz o Gustavo que saiu um louvor de saudade. Então, mas depois vamos. Depois ele canta, então. Olha aí, Gustavo, você cortou. Qual o louvor? Tu não me vem, né? Bom, irmãos, o salmo que a gente leu hoje, o Salmo 84, que nós vamos meditar, ele fala sobre... Isso aí. Essa cabeça. Sobre saudade, né? Saudade de Deus e da casa de Deus. Esse é um salmo dos filhos de Corá, mas alguns estudiosos, inclusive Lutero, ele fala que... Ele acredita que seja um salmo de Davi, quando ele estava fugindo do filho dele, o Absalão. Mas enfim, para nós isso é irrelevante, não é importante para nós saber quem escreveu. O importante é o que foi escrito nesse salmo. É uma declaração de amor, é um homem que está abrindo seu coração. Se subentende que ele está longe da casa de Deus, que naquele momento ele não pode frequentar a casa de Deus. Então é um homem abrindo o coração e dizendo o quão Deus é importante para ele, quem é Deus para ele e o tamanho do sentimento que ele tem de não poder frequentar a casa de Deus. Então hoje nós vamos tratar desses assuntos, né? Quando a gente sente saudade de Deus? Quando a gente está passando alguma dificuldade, que daí a gente vem e ora e pede e clama... que tipo de saudade a gente sente, né? Será que nós estamos com saudade de Deus ou das bênçãos de Deus? Conforme a gente leu aqui, ele está explicando bem claramente que a saudade dele não é do que Deus pode fazer por ele, mas do que Deus representa para ele. Porque ele diz, várias vezes ele diz Rei meu e Deus meu. Glória a Deus, é isso aí, meus irmãos. Esse salmo está falando dos filhos de Corá. É um salmo antes, né, do exílio, foi escrito. E nesse tempo acontece que os judeus, eles tinham o templo, né? Foi um salmo pré-exílico, então o templo de Salomão ainda existia. E para o judeu o templo era alguma coisa assim muito poderosa, né? Muito preciosa por todo o simbolismo, né?
que tinha o templo. Ficava em Jerusalém e os judeus, 3 festas no ano, eles iam a Jerusalém, né, para estar no templo. E tudo indica que esses filhos de Corá aí que escreveram esse salmo, ele diz: mais vale um dia, né, no teu templo do que 1000 fora deles. Então eles sentiam saudade de estar no templo, porque para eles o templo era um lugar da habitação de Deus, né? O templo era um lugar, os tabernáculos de Deus, ele fala, né? Então, porque uma vez por ano, 3 vezes tinha 3 festas especiais dos judeus, né? E eles então iam ao templo em Jerusalém. Nós vamos ver isso desde lá do tempo de Ana, de Eucana, né? Quando ainda não era em Jerusalém, era em Siló, que ainda não era o templo, era o tabernáculo. Já havia essa tradição judaica de ir ao templo, né? Inclusive uma das discussões, vamos chamar assim, de Jesus com a mulher samaritana era sobre exatamente aonde seria o lugar para adorar a Deus, né? Ela fala para Jesus: nossos pais nos ensinaram que é no monte, vocês dizem que é no templo. Então a gente não sabe muito em qual lugar que é o lugar de oração. E aí Jesus vai falar: o tempo vai chegar, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, então para nós não tem mais esse negócio do templo, né? Nós não precisamos ir a um templo, tipo igual os judeus tinham aquele templo. Mas tu bem colocaste, às vezes, ainda que a gente não vá no templo, né, como os judeus tinham o templo, a gente sente saudade de Deus por várias situações. Por exemplo, uma pessoa que está fora da igreja, uma pessoa que está desviada da igreja, ela sente saudade da presença de Deus, sim ou não? Sente. Sim, né? Ela sente, ela quer voltar, ela não consegue voltar. É igual vocês falaram antes de orar para quem, se a pessoa tem ou não tem fé. Por exemplo, quando aquele senhor levou seu filho para Jesus, para os discípulos orarem, né? E eles não conseguiram expulsar os demônios. E aí quando Jesus chega, ele vai até Jesus e Jesus diz: olha, se tu puder crer, cara, vai ser resolvido. Mas ele admite para Jesus que ele não consegue crer, né? Ele fala para Jesus: me ajuda na minha incredulidade, né? Então as pessoas, às vezes, elas querem crer, as pessoas querem ir até Deus, as pessoas querem ir até o Senhor, mas usam artimanhas erradas, caminhos errados, e isso acaba gerando uma saudade. Nesse sentido dos Salmos, ele está longe do templo, por isso que ele tem saudade de Deus, né? Porque para eles é o templo. Mas e para nós? O senhor sabe que esse ponto que eu gostaria de chegar também, Uhum. né? Por exemplo, que a gente falou do desviado, né? Sim. Do desengrejado, já sentiu a presença de Deus, já conhece a igreja, já sentiu Deus, já falou com Deus, já chorou com Deus, né? Aí eu digo assim, saudade de quem? Como um homem, que nem, por exemplo, o salmista aqui, ele tem saudade porque ele vai 3 vezes ao ano ao templo. Sim. Ele vem ao templo, ele conhece Deus, ele tem saudade daquilo, tem saudade de estar lá, ele tem saudade, ele quer estar lá, ele quer Deus, ele tem saudade de algo que conhece, sabe? Agora, por exemplo, se me ajuda a minha incredulidade, quer dizer que ele tá vendo na hora, ele não sabe se crê, não sabe se não crê, ele está precisando daquilo, mas não conhece ainda. Não, ele não conhece. Então a saudade dele é uma saudade diferente. Então, para nós termos saudade, é de algo que nós já conhecemos, Sim. que nós já sentimos, que nós já vimos, né? Por isso que muitas vezes para nós, como igreja, nós precisamos apresentar esse Deus, essa palavra, esse Jesus, né? Para o povo ter o conhecimento dele, não estar em ignorância, né? Para que então essa saudade, né, venha estar também na vida de outros, né? Porque, por exemplo, eu já fui desviado já, sabe? E aí eu já falei, pastor, o desviado sem saudade sente, sabe? E eu digo assim, uma coisa assim, mais concreta ainda, ó. Eu não digo todo dia que eles choram, mas quase todo dia vem aquela coisa assim, ó, a pessoa querer voltar e querer voltar, pura saudade, né, de estar na casa do Senhor, de estar na habitação do Senhor, sabe? Então, o caso do termo saudade, né, por exemplo, assim,
como eu coloquei aqui, saudade. Como vai sentir saudade se tu não conhece Deus ainda, né? Né? Como é que tu vai achar que o culto é bom, que o culto não é bom, que a igreja é ruim se tu não entrou ainda? Pode dizer que é ruim, que não vale nada, mas vai lá primeiro. Vem e vê. Primeiro tem que ir lá e ver, para tirar uma conclusão. Se o culto foi bom ou se não foi bom. Se tu gostou ou se não gostou. Tem? Porque a pessoa, muitas vezes, uma maioria muito grande e é gigante que fala contra de algo que não sabe. Tem? Fala contra de algo que não entende, que não compreende, né? Que é a igreja, né? Que é onde que se manifesta o poder de Deus, que é ministrado a sua palavra. Então o povo julga, né? Recicla, joga fora de algo que ainda não sabe o que é. Então essa porcentagem de povo nunca vai ter saudade de Deus, porque saudade de quem? Foi convidado para vir, não vou, porque eu acho que é isso, me falaram que aquilo não, a pessoa tem que vir. Então nós, muitas vezes, para convencer alguém a vir na igreja, nós temos que usar esse álibi, entende? Tem que ir lá, vai lá uma vez só, não precisa mais, depois tira a tua conclusão daí, entende? E eu vou aceitar ela, sabe? Então saudade, né? Esse irmão tinha saudade porque ele ia, né, a cada pouco na casa do Senhor. Outros já não tem saudade porque não sabe, não conhece. Ele demonstra, ele fala, ele declara essa saudade que ele tem do templo, da casa de Deus, porque é lá que ele sentia a presença de Deus. No caso, o que a gente tem que tomar cuidado é para não transformar a casa de Deus como uma utilidade. O dia que eu estou precisando, eu vou. Só o dia que eu preciso, que eu tô ruim, que eu tô passando por um problema financeiro, um problema no casamento, daí eu procuro a casa de Deus, daí eu procuro Deus. Não, mas daí não é saudade. Daí tu tá usando Deus, né? Na verdade, tu não tá querendo Deus, tu tá querendo as bênçãos dele. Se a gente fosse ver saudade... E é o que a gente confunde, né? A gente vontade de estar na igreja. Exatamente, é a vontade de estar ali, de sentir a presença dele. 1, 2, 3 culto, porque e a gente nota Bíblia que fica esperando a hora de ir pro culto. Isso é uma aí. saudade. E aí chega, domingo, hoje tem culto, que bom, né? Tu passa o dia naquela, hoje tem culto, hoje. E daí a diferença é quando, hoje tem culto, né? Hoje eu não tava com vontade de ir. Não tem saudade. Não tava com vontade. Tá, mas e essa saudade não é uma vontade? É uma vontade? Vontade, né? Entende? Agora a pessoa, imagina Deus, irmã Cookie, te vendo e que tá chegando a hora de o povo se juntar, né, na casa dele, que é a igreja, e tem 2, 3 que não estão com vontade de vir. Não estão com já saudade. Já deve ter acontecido com que vocês. Que frustração, né? Que miséria, né? Porque quantos que queriam estar no meu lugar? Quantos, irmão, que queriam estar no teu lugar? Entende? E é com nós o negócio. Entende? Então a gente está perdendo essa oportunidade. Tem uma oportunidade que nós estamos indo na casa de Deus, né? E a gente está... mas será que eu vou? Não estou muito... Vai palitinho. Sabe? Mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui já teve um dia assim de vir para a igreja quebrado, de querer ter ficado em casa, como diz na caverna, né? Não sair de casa para nada. Mas aí tu vem e tu sente a presença de Deus e é um renovo espiritual e tu sai cheio do Espírito Santo, sai renovado, Sim. né? Então, assim, daí, vou ficar em casa que hoje eu não tô legal. Não, hoje eu não tô legal, hoje que eu vou, né? Hoje que eu vou, eu não tô legal por isso. É a Saf que fala, né, que ele disse que ele tava muito mal e ele foi na presença de Deus. Quando ele entrou na presença de Deus, ele saiu renovado de lá. Isaías também, né? Tava num momento muito difícil e quando ele entrou na presença de Deus, a história dele mudou. Então, esse é o que esse é que segue a diretriz desse salmo, é exatamente isso. É o que faz tu buscar a Deus. No início dessa leitura, a gente fala sobre a alma, né? Quando tu começou a ler o primeiro versículo, o segundo ali, que a minha alma almeja, que a minha alma Sim. quer, minha alma deseja. Tem fome. Sabe? Minha alma tem sede, ela quer, sabe? Então, por exemplo, aí é que tá. Sabe? Muitas vezes hoje é uma diferença muito, muito grande, sabe? A gente falou assim de pessoas engrejadas, sabe? Sobre esse desejo. O desejo da alma de querer estar perto, de querer estar lá, de querer ouvir, de querer se alegrar, de querer participar, sabe? E no caso, o desejo da alma, quem sabe é só tu e Deus. Eu não sei.
Eu não sei, sabe? Tu sabe. Verdade. E Deus sabe também. Deus sabe. É por isso que tá um ponto assim bem... Quando ele fala tu falou agora de se alegrar, de felicidade, também ele fala por 3 vezes, né? Aqui ele diz no versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Depois ele fala de novo, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Pois lá no último versículo ele fala de novo, bem-aventurados felizes. Me corrige se eu estou errada, mas felizes. Então, feliz, onde está a felicidade? Que às vezes a gente, né, se questiona, onde é que está a felicidade? A Bíblia está dizendo onde está a felicidade. Felizes os que estão em Deus, cuja força vem do Senhor. Sabe que onde aconteceu? Ele tá silencioso. lendo ali. Mas sabe, esperando vocês falarem. aconteceu um fato ontem na igreja, né? Que a gente teve umas meninas aí que vieram junto com a minha filha. E aí eu até nem sabia quem que era. Depois fiquei sabendo, né, quem que é a mulher, não vou dizer o nome dela. E aí ela falou que se alegrou no culto, gostou, né, demais do culto. Todo mundo gostou do E ela culto. falou assim, ó, domingo vem de novo. Olha Quer dizer que ela veio e viu e entendeu e já estava com vontade já. Tipo assim, como que fosse, que passe logo essa semana, porque domingo ela está aqui de novo. Então se criou nela uma saudade, se criou nela um desejo da alma, se criou nela ali um elo ali que ela se posicionou na hora. Eu quero de novo. Então ela quer estar nos atos, quer estar na casa de Deus. Ela quer estar ali porque ali ela sentiu todos esses prazeres da vida, que seria alegria, gozo, paz, sabe, essas coisas todas. Então, eu quero estar de novo. Domingo vem de novo. Entende? Então, agora, se ela não viesse, ela ia ficar na dela lá. Ela não ia saber, sabe? Por isso que é bom vir. Por isso que é bom nós, crentes, irmãos que estão estudando essa live, convidar para vir para a igreja. Vai lá. Vai lá que é algo Deus tem preparado, sabe? Aí depois, se não quiser mais, amém. Entende? Mas primeiro tem que experimentar. Isso aí. Sentir o gostinho. Quão maravilhoso seria, né, se todos aqueles que estão na igreja tivessem saudades, né, de estar na igreja. A saudade é um sentimento nobre. A gente só tem saudade de alguma coisa boa, né? É verdade. Ninguém tem saudade de alguma coisa ruim, ninguém quer reviver alguma coisa que não gostou, ninguém tem saudade de coisa ruim. E só tem saudade daquilo que conhece, né? Daquilo que já viveu, daquilo que já experimentou. Então por isso que o salmista está expressando a saudade dele aí. Porque são 3 vezes no ano. Então cada 4 meses eles subiam ao templo. Sim. Né? Vamos imaginar assim. Não que eles não tivessem, né, culto e outras coisas fora essas datas, mas o templo para eles simbolizava alguma coisa grande, alguma coisa poderosa. O templo era para eles um orgulho, né? Era alguma coisa assim que eles davam a vida por aquele templo lá. Então o salmista tinha saudade de estar lá, né? Mas hoje, infelizmente, grande maioria de nós, a gente não chega a ter esse sentimento, né? Essa saudade, essa vontade de estar na igreja. Porque parece que para nós é alguma coisa mais pro lado penoso do que pro lado de gozo. Como se fosse um sacrifício. Por exemplo, igual a Marciane falou, a gente não fala assim, ó, glória a Deus, hoje tem culto. A gente não fala isso. A gente fala, pô, hoje tem culto. Pois né? é. E aí a gente percebe isso no andamento da história da igreja, e inclusive aí quem é mais assim, um pouquinho mais de tempo de igreja, vai saber o que eu tô falando. A igreja tinha compromisso 4, 5 vezes na semana. Sim. Né? Cultos de ciclo de oração, culto não sei do que lá, culto não sei do que lá. Era tudo culto. Tudo culto. E quando não tinha culto, tinha ensaio de alguma coisa. Quando não tinha ensaio, tinha culto ao ar livre. Todos os dias. Né? Final de semana nem se cogitava outra coisa. Né? Era sábado, domingo, no nosso caso, quando a gente se converteu, a gente tinha o culto de libertação na sexta, que era nosso, do Sim. grupo Coração Valente, né? E sábado, domingo, então não se tinha outro, não se cogitava. Fora os dias de ensaio, semana, né? Jovem, ciclo de oração. Isso, semana criança. toda, né? Tinha dias que tinha 2, 3 cultos num único dia, a gente Verdade, fazia, né? Fazia mesmo. E então isso foi
isso foi passando, né? Foi se perdendo, a gente não sei assim que sentimento que houve ali, e a gente está entendendo hoje que as pessoas virem no culto no domingo, um cultinho ali de 1h30, é um sacrifício muito grande, né? É algo assim, para algumas pessoas é algo inimaginável, 2 cultos na semana. Tipo igual aqui na nossa igreja, a gente tem culto quinta e domingo, mas é bem poucas as pessoas que estão quinta e domingo. Sim. Né? Uma vez os cultos de sábado nas igrejas, nossa, eram os cultos superlotados, era o melhor culto da igreja no sábado à noite. Pelo fato de ser sábado, né? No outro dia era domingo, o pessoal descansava e tal. E aí começaram com essa conversa nas igrejas de que não, de que tem que priorizar a família, de que tem que priorizar isso, priorizar aquilo. E aí começaram, não, vou fazer o culto dos jovens no sábado. E aí, eu acho assim, pra mim, né? Pra mim, é uma opinião que eu tenho. Quando a gente começou a colocar nome nos cultos, nós começamos a dar errado. A igreja começou a dar errado. Concordo. Né? Porque culto não precisa ter nome, cara. Culto é culto. Culto é pra Deus. É por isso que o salmista tem Culto saudade. das irmãs, que nem agora, domingo, culto das irmãs, né? Não, dos jovens vai ser. Do jovem, então tá, eu sou velho já. Não É. vou. Hoje não vou, que é uma velho. questão assim que a Não, gente... tem esse pensamento, né? Claro que tem esse Culto das pensamento. irmãs é das irmãs. É por isso que na grande E maioria aí, das o que igrejas... acontece, né? Um álibi. Na grande maioria Não é das de igrejas, Deus isso aí. os cultos de sábado não existem mais. Não existe mais culto. É uma e outra igreja que faz culto em sábado. Por causa dessa conversa de culto de jovem. Aí, então, se é do jovem, então é isso que fazem, nós não vamos. Sim. Né? E o outro, não, porque eu tenho que priorizar minha família. No sábado eu separo pra minha família, a gente vai jantar fora, vai jantar aqui, vai jantar ali. Não. Vai depois do culto. É sábado. É sábado. Né? O culto termina 9 horas. Vai depois do culto. Só que aí a gente começou a trocar, a gente começou a colocar no lugar do templo, no lugar da adoração, no lugar do culto, nós começamos a colocar outras coisas. E aí a gente começou a se atrapalhar. E aí a gente não... a grande maioria das pessoas hoje não tem saudade de culto. E por isso que a gente vê cada vez mais raro hoje, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Cada vez mais raro uma cura. Cada vez mais raro um milagre. Porque as pessoas não têm prazer de estar na igreja. As pessoas vêm assim... Claro que vai ter vezes, igual a Marcene falou, que a gente vai vir pelo compromisso, porque, né, a gente é membro, a gente é fiel, a gente vai vir pelo compromisso. Mas isso aí tem que ser exceção, não pode ser a regra. Né? Eu não posso vir toda vez. Não, Não, porque daí eu estou desviado dentro da igreja. Sim. Né? Eu tenho que estar almejando estar na igreja. Vamos ouvir um louvor aí então pelo Gustavo, 8h27, depois nós voltamos com mais palavra de Deus. Junto aos rios da Babilônia, ali sentamos e nós choramos, nos lembrando de Sião. Junto aos rios da Babilônia, ali sentamos e ali choramos, nos lembrando de Sião. Quando os ímpios nos levaram em cativeiro e exigiram de nós canção, como louvaremos ao Senhor em terra estranha? Quando os ímpios nos levaram em cativeiro e exigiram de nós canção, como louvaremos ao Senhor
todos os louvores dos nossos lábios e a oração em nosso coração sejam aceitos diante de ti, ó Senhor. Todos os louvores dos nossos lábios e a oração em nosso coração sejam aceitos diante de ti, ó Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Graças a Deus, 8 horas e 31 minutos. Esse aí é o Salmo de número 137, que também fala de saudades, né? Só que esse salmo, ao contrário do primeiro, foi escrito durante o exílio da Babilônia. Então agora o salmista que escreve o primeiro salmo ali que a gente leu, ele tá ansioso, mas ele sabe que daqui um tempinho ele vai estar lá, né? Ele vai estar no templo, vai passar um mês, ou 2, ou 3, ou no máximo 4, ele vai estar lá. Agora, esses caras aqui que escreveram esse salmo aqui, não. Eles têm saudade e eles têm uma distância geográfica e eles não fazem ideia se vão voltar algum dia pro templo. E eu acho, meus irmãos, que essa aí é uma saudade, não sei se dá pra chamar alguma saudade de saudade boa. Saudade boa, né? Essa aqui é ruim. Essa é ruim. Essa é ruim. Ela dói, né? Ela dói. É. Ela dói porque eles dizem assim, ó: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. E eles falam: sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos nossas harpas. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão num país estranho, numa terra estranha, cativos, né? E eles estão se lembrando de Sião. E aí nós podemos entrar naquela conversa que a gente estava tendo antes. Quantos deles aqui podem estar pensando: poxa vida, eu tive tanta oportunidade de estar na igreja e não tive, agora não posso mais estar, né? Quantos deles acontece hoje, quando as pessoas estão lá num leito de hospital, num leito de UTI, impedido de estar na igreja? Ô pastor, eu queria tanto estar no culto. Se eu tivesse em casa hoje eu estava no culto. Não estava. Não estava. Só está falando porque está lá impedido de estar. Porque quando podia estar, não estava. Então aquela saudade primeira é uma saudade, como é que nós podemos chamar? Saudável, né? Sim. Todos nós temos. Daqui a pouco nós vamos fazer uma viagem aí, sei lá, vamos ficar 30, 40 dias fora, vamos em outros cultos, mas nós temos saudade da nossa igreja. Sim. Então a gente sabe, não, eu tô com saudade, mas vai chegar o tempo que eu vou estar lá. Agora, se acontecer um dia de desprender vocês, né? De vocês ficar doente, alguma coisa, e você não, tipo, que sabe que a igreja está aqui, amam a igreja, mas não sabem quando e se um dia voltarão para a igreja, né? Então essa é uma saudade que a gente precisa cuidar. E eles dizem mais, esse salmo é muito triste, quando eles falam assim, ó, que lá nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. O que quer dizer isso, irmãos? Que o louvor acabou. Acabou o louvor, acabou o hino, acabou tudo, acabou tudo. Porque a Bíblia diz que Deus, ele habita aonde? No meio dos louvores. E quando eles falam assim, olha, nós penduramos as nossas harpas, é igual jogar a toalha. Sim, né? Desistiram. Desistiram. É. Desistiram porque, olhando assim humanamente para a situação, eles tinham mesmo que desistir, né? Sim. Tava lá 1000 e tantos quilômetros longe, aí chega a notícia, ó, o templo foi destruído, né? O Ezequiel vai lá, morreu, o outro lá não sei o quê. E aí, irmãos, eles choram, mas eles choram lembrando que um dia eles estiveram ali
e não aproveitaram a oportunidade deles. Tem duas colocações, né, que o senhor colocou, né? Por exemplo, se aquele que for preso, né, como tipo nós, assim, que nós estamos lá, seria um sentimento, né? Mas outros que tiveram oportunidade, né? Esses que tiveram oportunidade, tipo assim, como nós, a igreja hoje, que vai uma vez, duas por mês, que não tem muito... Não tem muito, tem muito. Aí é uma situação. Mas uma colocação que eu quero fazer em cima desse salmo que o pastor falou sobre esses irmãos que estavam presos, estavam longe, né, da sua morada, longe da sua família, longe do seu templo, longe, né, muitos como servos, né, num habitat diferente, uma língua diferente, um povo diferente. É uma situação. A saudade dói. Mas sobre a saudade que dói, quando eu falei que o desviado chora também, a saudade dele também dói. Mas o desviado, o desengrejado, hoje, a porta está aberta para ele. Sabe? A porta está aberta. Então essa saudade dele, esse choro dele, esse desejo dele, pode se cumprir. Não é? Há uma diferença muito grande desses irmãos que estavam em cativeiro, né? O cativeiro dele é ali do lado. O cativeiro dele é ali. Se ele ali mesmo tomar uma posição ali, já muda. Já né, tá de volta. Então, por exemplo, assim, por que então não ter força para voltar? Por que então não matar essa saudade? A saudade que é um desejo tão bom, tão glorioso, né? E por que situações se levantam contra para que tu não venha matar a tua saudade? Né? A gente está falando aqui sobre saudade de Deus. Sim. Nós estamos saudade de Deus, nós estamos saudade de um irmão, nós estamos saudade de uma igreja, nós estamos saudade de algo, e nós nos decidimos, nos posicionamos, mas aí vem o poder contrário com um embaraço sobre as nossas vidas, como um impedimento. E eu tive vontade de estar lá e eu não fui. Eu queria ter feito aquilo lá e eu não fiz. E aí a gente tem que ter essa prudência, essa vigilância, de poder entender assim que se todas as saudades minhas, todas as vontades minhas, é só eu decidir que eu vou lá fazer, sem ter um poder contrário contra, querendo me embaraçar, querendo me impedir, não querendo que eu esteja lá, sabe? Então essas pessoas desengrejadas, como eu já fui, né, desviadas, separadas, que vai na igreja lá a cada pouco, eu compreendo assim que, muito bem que às vezes tem umas pessoas bem desanimadas mesmo, já de natureza, né? Mas por um outro é o próprio inimigo, o inimigo ali combatendo, o inimigo ali criando um desconforto, ou criando ali um embaraço, criando ali um trejeito, né? Colocando uma visita, colocando algo assim, para que essa saudade não venha a ser matada. E essa saudade a gente vai ver assim que, se eu tenho saudade de ti, e eu quero te ver, e aí eu não consegui domingo, não consegui na quinta, aí no outro domingo não vou também, aí um pouquinho no outro não vou também, quando eu já não tenho mais saudade, porque eu esqueci do endereço, eu já sou uma ovelha perdida, eu não sei mais voltar, sabe, eu já esqueci do endereço, né? Então há ambas situações, né, na vida assim dos irmãos, das irmãs, né, que estão com saudade ou sem saudade, sabe? Nós temos que ter essa situação, né, que a saudade foi dada para mim e para ti de Deus, para outros ainda não, e nós temos que ser provedores disso, tem? Às vezes eu vou orar, eu venho na igreja, eu vou em algum lugar, eu vou orar assim, eu confesso assim, eu digo assim, hoje eu quero me prover de ti, sabe? Quero me aproveitar da tua presença, quero me aproveitar da tua palavra, hoje eu quero, sabe? Quero prover, né? Hoje eu quero ser o provedor. Na verdade, Tudo a gente que tem que ir alimentando essa saudade. Porque, matei a saudade. Bom, matei a saudade, agora não preciso mais ir, então. Na verdade, não, né? O salmista ali, ele fala que todos os dias eu quero estar lá. Ele queria estar lá todos os dias. Todos os dias Deus tem uma bênção. Só que ela não é como uma injeção de B12 que dura 30 dias. Não, hoje é Deus me dá um poder, Deus me dá a graça hoje. Amanhã eu tenho que buscar de novo. E depois da manhã eu tenho que buscar de novo. Então eu tenho que ir alimentando essa saudade. Não simplesmente, matei a saudade e não vou mais. Pelo contrário, todo dia eu vou buscar um renovo, uma coisa nova. Uma coisa nova diante de Deus, porque Ele tem muitas coisas novas para nos dar todos os dias.
Então, quanto mais eu frequentar, quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais intimidade eu ter com Deus, mais vontade eu vou ter de estar ali. Porque eu vou entender o tamanho dele. Eu vou entender a glória dele. E eu vou querer participar disso aí. Então, quanto mais a pessoa... É como se fosse um vício. Vamos nos viciar em Deus e nas coisas de Deus. Não sei se foi uma boa colocação. Tem os comentários ali, Marciane? Pra nós atualizar aí. Não tenho. Pra mim não aparece mais nada. Ué. O último comentário é a Nelson Degóis, que não queria magoar os irmãos e depois ela dizia pra todos. Deixa que eu leia aqui então. Então leia, porque pra A mim... tia Jane tá dizendo: peço oração pela Cirlei. Quero agradecer pelas orações pela Emanuele, pois ela passou de primeira Glória! na carteira de Aleluia. moto e de carro. Olha! Mas aleluia, Forçou Jesus. dobrada, né? Mas ô Manu, hein? Até a Manu tem carteira de moto e tu não tem, né? Tá lá. E eu também não. E tu também não. Ninguém dessa vez até. Que é fiasqueira. Vamos lá, irmã Zuleide. Ela tá dizendo: quando me converti, era assim: culto terça, quinta, sábado, domingo, quarta de tarde, o ciclo de oração. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Era 6 cultos na semana. Verdade. E era bom. Eu me lembro quando eu me converti, nós tinha, às vezes, quando tinha os congressos, tinha as manhãs missionárias em domingo, né? Manhã missionária. Os cultos bons de domingo, de manhã, Almoço. consagração, né? A Roseli tá dizendo glória, a Cíntia Miranda tá dizendo graça e paz. Maravilhoso todos os cultos. Eu gostava do ciclo de oração, diz a tia Jane. A tia Jane gostava de se arrodear ali no tempo do Altemir ali, né, tia Jane? Eu me lembro tu se arrodeando ali. Acho que não. Olha aí a Cíntia com mais uma charada bíblica, ó. Responde aí, charada bíblica. Quem foi o primeiro homem que nasceu? Cite as suas charadas. Filho da Adão. Foi Nicodemos. Quem foi? Foi aquele que viveu muitos anos. Matusalém. Não, ela não quer saber o que viveu mais, quer saber quem foi o primeiro que nasceu. Nicodemos. Foi Caim ou Abel? Qual dos dois? Não. O Alexandre botou Caim, o Alexandre botou o Caim ali. Que nasceu, ou é Caim ou é Abel? Quem nasceu primeiro? Não Caim? sei, tá perguntando. Caim. Então é Caim é o primeiro que nasceu. Porque Adão não nasceu. Adão Deus e Eva criou. são considerados o primeiro na Bíblia, diz a Suzy, mas ela tá perguntando o primeiro que nasceu, Suzy. O Adão já foi criado por Deus, assim não nasceu. E a Eva também não, né? Então o primeiro é. Tá, se a Cintia me responder como Davi matou Golias, que é fácil, eu respondo isso aí pra ela. Eu me converti em 82, diz a tia Leta. A tia Leta não, a Zuleide. Misericórdia. Eu tô junto com o Alex, eu acho que foi o Caim, né? O primeiro que nasceu. Porque se o Caim nasceu primeiro, depois veio o Abel, né? Então, foi o primeiro que Caim. Também acho que Certo, foi. é por isso então que o nome dele é Caim, né? Caim. Né? Caim. Tu sabe que falando Não foi dessa. fácil, né? Vocês estão falando que vocês iam. A nossa igrejinha, quando eu, né, que eu ia, era uma igreja muito do interior. Então o pastor, ele vinha Aonde que era? no interior de Tucunduva. Ele vinha uma vez por semana, ou seja, ele vinha só no domingo. E daí, então, ele fazia um culto, tipo, na nossa igrejinha, na igrejinha da outra localidade, então ele passava o domingo fazendo os cultos. Pra nós, era só no domingo que ele vinha. Então, era um motivo assim, ó, domingo de manhã, todo mundo levantava cedo, tirava leite, tomava banho, se arrumava e ia a pé, porque a igreja era bem longe mesmo. Era um momento muito esperado por todos. A comunidade toda se mobilizava para ir na igreja só no domingo, porque a gente só tinha no domingo. Então eu tenho muita saudade desse tempo. Não, a gente não tinha carro, nós ia a pé porque a gente não tinha carro. Cavalo de... Não, nós ia a pé mesmo. E era assim, eu lembro, quando eu estudei esse salmo, eu assim me lembrei dessa Tu época, que sabe? Hoje o povo está embaraçado. Nessa tua época não tinha o que fazer. Tinha sim, claro que tinha. Era Eles o iam para domingo São lá, Santos, domingo tá era missa, culto, essas coisas. Da onde? E hoje em dia a gente tá com a cabeça cheia.
A gente tá sempre cheio de coisa. Quem não pra fazer, conhece cheio a de Grande coisa pra fazer. Tucunduva? Tu não conhece a localidade de Marrocas, onde eu Marocas, mas tá morava? louco? O interior do interior. Você não sabe de vir lá. que O é Quanta uma- interior do atividade interior. tinha? Uma loucura. Nós tinha 3 um dia, pontos e depois ali era a igreja. Ah, nós tinha um dia Atravessa cheio de 3 atividades. arroios, atravessava 3 arroios. chega chegava no na top igreja. do morro, acabou a Marocas. Pior, daí começava lajado comprido. Lajado comprido, calcula. Meu Deus. Depois era Se o nosso lajado aqui já é grande, imagina o comprido, então. Quanto que não é grande? Lá os nomes Esse era pastor, localidades. Esse pastor vai pro céu, então. Aqui diz bairros, lá era localidades. Então era localidade de Marocas, Lajeado Comprido, Belo Centro. Eram as localidades onde o pastor ia. Tu morava onde? Marocas? Marocas. Deus Jesus. O Júlio tava falando ali da Marciane, né? Porque não tinha opção, né? Nos Não tinha interior. muita coisa pra fazer, né? E tu sabe que hoje, o grande problema nosso hoje é exatamente isso aí. Hoje nós temos muita opção, É. né? Então, a gente foi, por ter muita opção, a gente foi largando o culto lá pra trás, né? Se não tiver nada, Daí vou pro culto. né? Se não ninguém me chamar pra uma janta, pra um churrasco, pra alguma coisa, se chover, se eu estiver cansado, se eu chegar tarde, né? Então a gente tem muita opção hoje. Por isso que eu digo pros irmãos aqui da igreja que o crente de verdade, ele não tem opção. Dia de culto ele tem que estar no culto. Ele não pode pensar se ele vai ou não. Não existe essa possibilidade. Né? Nós temos que estar na igreja. Quinta-feira é dia de culto, então tem que estar no culto. Domingo é dia de culto. Obviamente que existe, né, situações de ficar doente, uma coisa ou outra. Mas via de regra, mesmo porque se a gente for comparar, conforme os irmãos falaram aí, de 5, 6 cultos de antigamente, nós temos 2. 2. Né? Nós temos aqui a teologia, ok, mas não são todos irmãos, né? Mas culto mesmo são 2, né? Então a gente teria que estar, né, nessa intenção. Aí nós voltamos de novo aqui pro Salmo, onde ele fala que até o pardal e a andorinha encontraram abrigo, né, para os seus filhotes nos altares, nos teus altares. Então, né, até eles encontraram paz e proteção. E daí nós vamos buscar paz e proteção aonde? No templo de Deus, na casa de Deus. Né? Esse salmo explica bem todas as passagens que ele fala, tudo o que a gente vai encontrar diante de Deus. Deixa bem claro. Vamos ouvir um louvor e depois voltamos para mais um pouquinho da palavra e o sorteio, então, nessa noite, no nome de Jesus. Que se perde pelo ar é folha em pó que não serve pra usar, vagueia só e você não vive só, você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. E aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial,
você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir, e o oleiro está aqui pra mudar seu estado. Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. De Deus. Graças a Deus, esse aí é um bom motivo, né, pra gente sentir saudade de Deus, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele que tem um plano, né, pra cada um de nós. Que se eu tenho vontade de ir, não vou. Aí um pouquinho, no outro dia eu não vou também. Sabe, quando eu vejo assim que alguma coisa está aquela saudade está se afastando de mim, ela está se apagando em mim, eu devo de compreender e entender que eu devo de retornar, porque aquele sentimento meu lá atrás era bom, aquele meu momento lá era bom, aquela minha situação lá era boa. Por que eu deixei de essas situações todas me impedirem de ir? Ou quando eu me posicionei mal, eu decidi mal de não ir. Eu me deixei a me levar para outras coisas. Então eu deveria de retornar. Eu quero ir de novo. Eu quero estar lá de novo. E às vezes tem que ser com esforço. Nós temos que se esforçar, porque pode até perder aquele cacuete de se preparar, né? No culto, às 7 horas, não. 7 horas vai tomar banho, vai mudar de roupa. Não. Vai antes. Já se programa antes. Já toma banho antes, se arruma antes, para não os embaraços não acontecer, sabe? E aí a gente vai começar de novo, aí quando vê que acontece, que tu vem, aquilo se acende, né? Entende? Que a gente chama de uma chama, né? Aquela chama acende novamente, aquela saudade, ela se agiganta em nossa vida e nós tomamos o rumo novamente. Nós tomamos o rumo. Entende? Então, se a gente começar a se deixar levar, quando vê o que acontece, né? Em outras palavras, nós estamos nos afastando de Deus. Estamos nos afastando dele. A glória dele nos ofusca, mas se a gente se afasta dele, já não sente mais já. Né? Aí eu já não sinto mais ele, mas aquela proteção dele, aquele cuidado dele, aquele zelo dele, aquela troca que há entre mim e ele, não há mais. Então eu devo de me cuidar, me retornar. Não pode estar desengrejado, desviado, ou só vai uma vez. Não, nós temos que estar lá. Aonde? Na casa, vai para a tua igreja, tem teu pastor. Nós temos aqui a nossa igreja aqui, lugar de crente é onde? Na presença de Deus. Onde é que é invocada a presença de Deus? Falar da palavra dele? Na igreja.
concluindo, então, o que se busca, né? Já que todo mundo está buscando alguma coisa, né? Busca a redenção, busca a exortação, paz, tranquilidade, proteção. Aonde tu vai encontrar isso? Na presença de Deus. Buscando a Deus todos os dias, sentindo saudade dele, porque ele tá aí, esperando cada um de nós. É a pergunta que eu me faço todos os dias. Eu quero ter mais e mais saudades de Deus. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Então, esta é a palavra do Senhor nessa noite aí aos nossos corações, né? Que nós possamos aproveitar cada oportunidade, que nós possamos aproveitar o tempo, porque é o que mais nós temos de precioso nessa vida, é o nosso tempo. Ele não pode ser guardado, ele não pode ser estocado, né? Ele é finito e nós precisamos entender que um dia nós poderemos sim sentir saudades de estar no templo, né? Mas que nós possamos, enquanto pudermos estar, enquanto depender somente de nós, estarmos, né? Verdade. Fazermos o esforço para estarmos, para não chegar lá, daqui a pouco, lá no exílio babilônico e chorar de saudade. Verdade. Se lembrando, poxa, podia estar, não tive, podia fazer, não fiz, podia, né, abraçar, não abracei. Então que a gente possa... é por isso que... outro dia eu estava falando, ouvindo um pastor, né, que ele disse que ele fez muito velório, né, muito, assim, culto fúnebre, né, e aí quando ele chegou num velório lá, tinha uma senhora lá, a filha da pessoa que tinha falecido, num gritedo lá no caixão, e num desespero e tal, né, e aí o rapaz estava com ele e falou, ela devia de gostar muito do pai ou da mãe, enfim, não me lembro que tinha morrido ali. E aí o pastor falou, não, isso aí é puro remorso. Quem mais gostava mesmo tá lá sentado. Vamos lá, quer ver? Vamos lá ver. Daí ele perguntou pra aquela moça que tava sentada lá, quem que ficou com teu pai ou tua mãe, não sei quem cuidava. Não, eu cuidava. Né? Então quer dizer, aquela pessoa que estava mais consolada, ela fez o que ela pôde, sim, enquanto viva. Sim. Né? Depois que a pessoa tá ali, irmão, que tombou, não adianta mais daí. Verdade. Aí já era. Agora, se tu tiver uma consciência tranquila de que tu fez o que pôde enquanto vivo, tá claro, a gente não gosta de separação, de perda, mas é o natural da vida, né? Verdade. E se o Senhor nos permitir, na próxima segunda estaremos de volta aí no nome de Jesus. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrama do altar, e um anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega, abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora, confia, irmão, pois é a sua hora, a bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se